Não? Deixa eu ver o sinal. Pode? Pode falar? Pode. Oi, pessoal, boa noite. O que vocês estão achando do nosso curso, dos nossos encontros, dessa live, né? Hoje nós temos um assunto muito importante sobre planejamento financeiro e familiar. O que vocês acham desse assunto? Que nota você daria para o seu planejamento? Vamos fazer essa perguntinha aí, vamos fazer essa reflexão. Escrevam aí, qual a nota vocês dariam sobre o seu planejamento na sua família? Eu acho que essa é uma boa pergunta para a gente poder começar. Escreve aí nos comentários, falando de finanças, como é que está a sua nota hoje como casal? Que nota você daria para a sua administração financeira? E aí, temos notas já aparecendo? Porque tem que esperar primeiro o pessoal aparecer. Mas eu acho que é porque o pessoal ainda está pensando, poxa vida, que nota eu vou dar para minha parte financeira, né? Então, Deram nota 4 aqui. Nota 4? Não dá para passar, nota 4 não dá para passar. Recuperação. Pois é. Tem mais notas aí? Ainda não. Tá, a pergunta que nós estamos fazendo para iniciar a nossa live de hoje é o tema planejamento financeiro familiar. E a pergunta é, que nota você daria para a sua administração financeira hoje? 0? Meu Deus! Esse daí acho que está com dívida. 0 é baixo demais, né? Mas esse é um assunto muito importante e nós precisamos não só entender o lado prático da questão financeira, mas também o lado espiritual. Amém. E a questão espiritual tem um peso muito grande quando a gente pensa em administração financeira, né? Temos mais notas aí? 5. Nota 5. Ninguém tirou acima, foi 4, 5, 0, só nota baixa, meu Deus do céu, né? 4 de novo. 4 também? Jesus amado. Eu não quero pelo menos um de nota boa para eu poder dar sequência aqui nessa aula hoje, né? A pergunta é simples. A gente quer saber que nota você daria para o seu planejamento familiar? Financeiro familiar, né? Que nota você daria para suas finanças? 8? Saiu um 8. Glória a Deus. Amém. Muito bom. Bem, já que a gente fez essa introdução e a gente queria entender um pouquinho como que estão nossos amados irmãos nessa questão financeira, já entendemos que todos nós precisamos de ajuda, né? A gente vai iniciar com a oração para depois a gente dar sequência nesse assunto de extrema importância, tá bom? Amém. Senhor Jesus, amém. Nós dependemos de Ti. Amém. Queremos colocar nas mãos do Senhor tudo que somos, tudo que temos, tudo que podemos fazer. Amém. Tudo é Teu, Senhor. Amém. Nossas finanças também são Tuas. Sim. E nós queremos aprender a administrar segundo o princípio da palavra. Amém. Não confiando no dinheiro, Sim. não confiando nas coisas, Sim. mas confiando no Senhor. Amém. Por isso, essa noite venha nos trazer luz, Sim. venha nos trazer entendimento, Amém. mas mais do que isso, Senhor, venha nos levar a praticar a Tua palavra. Amém. Para que nós sejamos também abençoados Sim. nesse aspecto da nossa vida. Amém. Nos dirija nessa noite, Sim. em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, Senhor Jesus. Amém. Tudo que temos, Sim, Senhor. tudo que somos Sim. é do Senhor. Amém. Ó Senhor, nessa tarde, Sim, nessa Senhor. noite, vem nos abençoar. Amém. Usa, Senhor, o nosso ser. Sim, Senhor. Ó Senhor Jesus, como canal. Amém. Ó, para falar a Tua palavra. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor, abençoa cada pessoa que está ouvindo. Sim, Senhor. E vendo essa palavra. Amém. Senhor Jesus. Amém. Queremos, Senhor, mostrar, ó, na Tua luz. Sim, Senhor. Como devemos administrar Sim, Senhor. aquilo que o Senhor nos deu. Amém. Ó Senhor Jesus, vem nos ajudar. Amém. Senhor Jesus. Amém. 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 Aleluia. Bem, uma questão importante que a gente queria também deixar claro para vocês, logo quando a gente coloca os slides e começa a palestra, a gente corta os comentários para não ficar atrapalhando a visibilidade do slide. Mas próximo da setinha do direct tem uma caixinha de interrogação que você pode fazer sua pergunta ali. Tá? Enquanto nós estivermos durante a palavra, você pode ir lá fazer sua pergunta. No final, caso haja perguntas e a gente também tenha tempo, a gente vai responder. Caso não dê tempo, a gente responde posteriormente no direct de vocês, tá bom? Bem, que bom, que bênção estarmos juntos mais uma vez. Hoje já é o 6º passo, né? Glória a Deus, 6 dias seguidos já, maratona de curso para casais. Eu espero que esses encontros estejam sendo de grande ajuda para todos nós,
para que a gente possa melhorar como casais, melhorar como famílias e a gente possa também ajudar outras pessoas. A Bíblia fala que tudo que Deus nos deu é para que a gente possa também dar para outros, né? Então esse tem que ser o nosso sentimento. Se nós somos ajudados pela palavra de Deus, nós precisamos também ajudar outras pessoas. Bem, o slide já está na tela. O tema de hoje é planejamento financeiro familiar. E o nosso sentimento hoje não é dar uma aula de finanças, né, muito menos ensinar a fazer investimentos ou trazer algumas ideias sobre administração financeira apenas, né? A nossa ideia hoje é trazer um ponto de equilíbrio entre o lado espiritual e o lado prático desse item que é tão importante. E por que ele é tão importante? Primeiro, porque ele é um dos itens que mais levam casais a se separar, né? Nas pesquisas em geral que a gente visualiza, esse assunto está entre os 3 pontos que mais levam casais a se separar. Por isso que é tão importante cuidar bem desse item. E é um item que mexe com toda a família. A questão financeira desestruturada, ela mexe com toda a família. E aí, quando ela não é bem gerida, todos na casa podem sofrer por causa disso. Por isso que é tão importante cuidar da questão financeira. Mas assim, é tão importante quanto cuidar da questão financeira é confiar em Deus. E aí nós vamos ver esse outro lado com muita importância também. Porque esse equilíbrio entre administrar e confiar em Deus precisa existir em tudo que a gente faz. Então, já falamos desse primeiro slide, né? Vou dar sequência para o próximo. Elencando as prioridades. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia, ela em lugar nenhum, ela promete que nós vamos ser ricos. A Bíblia em lugar nenhum promete que nós vamos ser abastados. Isso não é promessa de Deus. Na verdade, quando o Senhor Jesus fala para nós sobre essas questões, Mateus capítulo 6 principalmente, Ele traz para nós a necessidade de estarmos alegres e satisfeitos com aquilo que Ele nos deu. Ele diz, tendo o que comer, o que vestir, estejais satisfeitos. Não andeis ansiosos. E em Lucas 12:15, o Senhor falou assim, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Então, quem vive pensando, preocupado em acumular, em ter riqueza, em construir patrimônio, ele está vivendo com o foco na coisa errada. E eu não estou querendo dizer que nós não podemos construir patrimônio, ter riquezas. Entenda, isso não pode ser o nosso foco. Quando eu coloco o meu foco nessas coisas, eu deixo de dar atenção e importância àquilo que verdadeiramente é importante. E o que verdadeiramente é importante para nós? A nossa família, não é? A igreja, o serviço a Deus. Só como testemunho, eu queria lembrar de uma vez um amado irmão, ele me chamou para tomar um café e ele abriu o coração que ele estava passando algumas dificuldades e a esposa dele não entendia ele, as filhas reclamavam. E aí eu perguntei para ele assim, amado, o que está acontecendo? Aí ele fez, não, porque minha família reclama que eu trabalho demais, que eu tenho muita coisa e que eu não dou atenção, mas elas não entendem que eu estou fazendo tudo isso para dar o melhor para elas. Aí eu disse assim, beleza meu amadão, então vamos fazer uma coisa aqui. Eu peguei um papel em branco, coloquei na mesa, fiz 3 círculos no papel em branco e perguntei para ele assim, o que é que tem de mais importante na sua vida? Aí ele fez, é o Senhor Jesus. Aí eu coloquei no primeiro círculo, o Senhor Jesus. O que é que vem em segundo lugar na sua vida? Ele fez, minha família. Aí eu coloquei no segundo círculo, minha família. E o que é que vem em terceiro lugar para você? Ele fez, meu trabalho, meus afazeres, meus negócios. Eu fiz, beleza, vou colocar trabalho. Aí eu virei a folha para ele e perguntei assim, quanto tempo por dia tu dedica para Deus? Aí ele parou, pensou e sentiu dificuldade de dizer quanto tempo. Aí eu perguntei, quanto tempo por dia tu dedica para tua família? Ele também pensou e não conseguiu chegar no tempo que ele dedicava à família. Fiz, e quanto tempo tu está dedicando aí ao teu trabalho? Ele, 10 horas, 12 horas. Ele tinha a profissão dele e ele tinha outros negócios que ele estava investindo que estavam a cada dia mais tomando o tempo dele. E aí, nesse momento, eu falei para ele com toda a certeza que a prioridade da vida dele não era Deus nem era a família. E eu espero que você possa entender isso.
A prioridade da minha vida é aquilo que toma o melhor espaço do meu coração. E infelizmente muitas pessoas doam o melhor do seu coração para o trabalho, para ganhar dinheiro, para adquirir coisas. E é por isso que hoje existem tantas famílias arrebentadas, destruídas, tristes, porque o foco não está no lugar correto. Por isso que é super importante a gente cuidar desse aspecto. Eu preciso sim ser uma pessoa que trabalha, que estuda, que me desenvolve, que busca fazer sempre as coisas da melhor forma, que busca trabalhar e ganhar dinheiro, mas nada disso tem que ser o meu foco. A coisa mais importante da minha vida é o reino de Deus e a sua justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33. Dando sequência, quando nós elencamos prioridade, nós precisamos considerar onde está a nossa prioridade. Entre pessoas e coisas. Nós geralmente dizemos que a nossa prioridade são as pessoas, mas a prática da gente às vezes revela que a nossa prioridade são coisas, né? E nessa balança onde estão pessoas e coisas, eu preciso entender que não é o dinheiro que vai fazer com que eu tenha uma vida melhor, mais feliz, mais plena, mais completa. Se eu acredito nisso, eu vou construir minha base na crença errada. Não é ganhar mais que vai me fazer ser mais feliz, não é me ganhar mais que vai me fazer ser uma pessoa mais plena, não. Tudo isso é bom, pode ser feito, deve ser feito, mas eu não devo crer que é nisso que está a base para que eu tenha uma vida melhor. A verdadeira satisfação da vida humana, ela não está nessas coisas. A verdadeira satisfação da vida humana está primeiramente em ter Deus como sua vida, seu conteúdo, seu foco. Está em viver com a família, servindo a Deus e em plena harmonia, cuidando e tendo comunhão com a nossa casa. Está em servir ao Senhor, em levar o Evangelho a muitos outros lugares. É disso que a nossa vida depende. E hoje muitas pessoas estão sendo enganadas, colocando a sua energia em outras coisas, no lugar de colocar a sua energia naquilo que realmente é importante. Mateus 6,24 diz o que, Sânia? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, semelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha. Nós podemos ter tudo o que a gente desejar, desde que a gente tenha o Senhor como foco de todas as coisas. Amém? Seguindo. Aqui nós chegamos num ponto importante. Como é que funciona esse negócio, Sânia? Meu dinheiro, teu dinheiro, que história é essa? Não. Tem que ser uma só carteira. Deus uniu o casal em todos os propósitos, inclusive no dinheiro. E quando tem casal que tem meu dinheiro, teu dinheiro, minha conta, tua conta, como é que fica esse negócio? Aí o casal está dividido, né? Porque são carteiras diferentes, são objetivos diferentes, metas diferentes, dívidas diferentes, contas diferentes. Então tem que trazer tudo para uma conta só, para eles trazerem o equilíbrio na questão financeira. Mas, uma pergunta, dá certo os dois administrarem ou você acha que geralmente um dos dois administra com a comunhão do outro? Como é que funciona legal? Nós achamos que tem que os dois trazer para a comunhão, aquele que tiver como característica ou tiver habilidade melhor em administrar, toma conta, mas informa o outro sempre do que está acontecendo. Mas tudo na comunhão. Entendi. Então não é bom aquele que é mais gastador ficar administrando não, né? Não. Quem é mais controlador, claro, né? Assim vai ter o equilíbrio. Coisa boa. Acho que eu já vi uma história como essa, não já? Já. Isso é muito importante. Essa nossa conversa aqui traz uma luz muito grande que não adianta sermos casados no papel, sermos casados de fato, mas sermos separados ou divorciados na carteira. Deus nos uniu para que nós possamos ter comunhão em tudo e também na questão financeira. O que acontece muitas vezes é que as pessoas hoje, por causa do individualismo ou até desse pseudo-feminismo que existe, eles dizem que você tem que ter sua independência, você tem que fazer suas coisas.
E isso muitas vezes quebra a comunhão do casal. Entenda, ter uma única comunhão financeira não significa estar subjugado. Ter uma única comunhão financeira significa que vocês fazem as coisas em conjunto. Que vocês tomam decisão buscando o que é melhor para a família, e não o que é melhor para mim, e não o que é melhor para você. Quando nós atuamos com as nossas independências, nós geralmente criamos as nossas áreas onde aqui você não mexe. Isso aqui é meu. E isso não é bom, porque a longo prazo isso vai causando muros de separação dentro da nossa relação. Não há nada na vida de um casal que deva ser separado. Todas as coisas têm que ser juntas e em comunhão. Então não é meu dinheiro, não é seu dinheiro, é nosso dinheiro. E eu quero dizer mais, e isso é verdade até mesmo quando só um dos cônjuges trabalha. Quando só um trabalha e o outro não trabalha, é muito comum você ver às vezes o que não trabalha dizer: ah não, porque eu tenho que pedir dinheiro ao meu marido, como se o dinheiro fosse dele. Está errado. O dinheiro é tão seu quanto dele. Não é porque ele trabalha e ele é o provedor do dinheiro que o dinheiro é só dele. No casamento, tudo é de todos. E nós precisamos aprender a fazer isso em comunhão. Nós tivemos um período, quando a gente foi morar em São Paulo, que Sânia decidiu parar de trabalhar para cuidar das meninas. E eu disse para ela: olha, você estudou, você se formou, eu não quero que você tome essa decisão simplesmente por causa da necessidade em si, mas que seja algo que você realmente queira. E aí ela tomou essa decisão de cuidar das meninas. O que eu ganhava dava pra gente se manter, e como ela sempre administrou financeiramente muito melhor do que eu fiz a brincadeira do gastador, né? O gastador aqui era eu, tá, gente? E aí ela coordenou tudo isso, né? Então chegou ao ponto que eu que trabalhava tinha que pedir o dinheiro a ela para poder comprar o pão, mas paciência. Mas o fato é, a gente aprendeu a ter comunhão em todas as coisas. E depois, com o passar dos anos, a gente achava estranho quando a gente via casais que tinham esse tipo de problema. Não, porque o dinheiro dele, isso nunca bateu na cabeça da gente. Como assim o dinheiro dele? E eu me lembro de uma irmã uma vez que falou para a Sânia assim: como é que você se sente à vontade que se só teu marido ganha dinheiro? Ela fez: mas o dinheiro do meu marido é meu dinheiro. Então, a gente tem que entender isso. Isso daí é uma base para a bênção da relação e da comunhão financeira do casal. Louvado seja o Senhor. E quando a gente fala de economizar, de lidar com o dinheiro, existe um fator muito importante que nos ajuda a economizar, que são as economias intangíveis. O que são economias intangíveis? São economias que a gente faz com as atividades que a gente faz em casa ao invés de terceirizar. Por exemplo, quando você lava seu carro, você economiza no mínimo R$30, que é o valor de um lava-jato. Quando você faz a faxina da sua casa, no lugar de pagar uma pessoa para fazer, você economiza R$80, R$100. E quando a gente começa a fazer essas pequenas contas da economia que a gente faz quando a gente faz os trabalhos de casa, o ganho no final é grande. Quando a gente, por exemplo, ajuda nossos filhos a se envolverem, a lavar os pratos, a fazer uma limpeza na frente da casa, isso, além de educar o caráter dos nossos filhos, também nos ajuda a economizar. E isso faz muita diferença, sim. Às vezes eu vejo casais que estão passando por determinadas dificuldades financeiras e eles mantêm alguns luxos desnecessários, quando na verdade pode-se muito bem fazer economias através desse tipo de atividade quando a gente assume ela em casa, né? Recentemente, por exemplo, a gente tem feito isso, né? Lavamos nossos carros em casa, né? Temos feito a faxina nós mesmos. Por quê? Porque isso daí nos ajuda a economizar, tá? E um outro fator importante: não seja servo do dinheiro. Não seja alguém que confia no dinheiro. O dinheiro é o pior de todos os senhores. Se existe um senhor capaz de destruir a sua vida, esse senhor é o dinheiro. E infelizmente muitas pessoas hoje choram e sofrem por causa de dinheiro. O que é que nós precisamos? Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Tiago 1,17 diz o que, Sânia? Toda boa dávida e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes,
em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, o que Tiago está dizendo aqui para a gente? Tiago está dizendo que em Deus não há mudança. Em Deus não há alteração. Em Deus não há variação. Tudo o que Ele prometeu, tudo o que Ele tem dito para nós, Ele vai fazer. E se Ele vai fazer, nós precisamos aprender a confiar nele. Amém. O quanto nós perdemos de tempo ainda confiando em dinheiro, confiando nos bens. Quantas pessoas hoje estão desesperadas nessa situação que nós estamos vivendo, sem poder trabalhar, sem poder ganhar dinheiro. Onde está a nossa confiança? Nossa confiança precisa estar no nosso Deus, no Deus que não tem variação, no Deus que é aquele que tudo que Ele promete, Ele faz. Ele disse que o justo não mendigará o pão. Então nós precisamos confiar nessa palavra. E outra coisa importante, nessa questão financeira, nós precisamos aprender a ter Deus como nosso sócio. O que é ter Deus como nosso sócio? É barganhar com Deus, como Jacó fez? Não. Não é querer barganhar com Deus, mas é confiar em Deus. E é trazer a presença de Deus para tudo que a gente for fazer. Se eu vou tomar uma decisão, eu pergunto ao Senhor. Se eu vou fazer uma compra, eu pergunto ao Senhor. Se eu vou fazer um negócio, eu oro e procuro saber se aquilo ali é a direção de Deus. Quem foi a pessoa que fez isso e tudo o que ele fez em sua vida foi abençoado? José. José foi tal pessoa. José foi alguém que tudo o que ele fazia e em tudo o que ele fazia, ele era próspero. Entenda essa palavra próspero. Próspero não é rico. Porque José foi próspero na casa de Potifar como escravo. José foi próspero na cadeia. E José foi próspero depois governando o Egito. Ser próspero não está relacionado a ter muitos bens. Ser próspero está relacionado a ser uma pessoa que tudo que ela faz, Deus é com ele. Amém. Nossa oração e nosso desejo é que tudo que você possa fazer, Deus seja com você. Louvado seja o Senhor. Nós vamos agora ler alguns versículos que estão em Gênesis 39. Vou pedir para a Sânia ler bem forte para a gente aqui. Amém. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Gênesis 39, 2. O seguinte: vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Gênesis 39, 3. E Gênesis 39, 23 fala: e o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. José foi alguém próspero, e por ser próspero, ele prosperava em todos os lugares onde ele estava. Eu espero que você possa ficar bem claro essa noite do que é ser próspero. E eu quero que você creia que Deus quer ser muito próspero na sua vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, uma visão muito clara que a gente também precisa ter a respeito de administração financeira é que nós precisamos aprender a confiar em Deus. E confiar em Deus está relacionado à nossa prática de oferta. E por que isso é tão importante? Porque ofertar traz para a nossa experiência muitos benefícios. E nós vamos falar um pouco agora desses benefícios. O primeiro grande benefício de ofertar é que Deus, ele faz o pouco virar muito e ele faz o muito ser distribuído da forma adequada. De maneira tal que para quem tem muito não sobra, para quem tem pouco não falta. É assim que Deus trabalha. E Deus, ele retém o devorador quando a gente aprende a confiar nele. Eu creio que muitos dos que estão nos assistindo aqui têm experiências de ofertar ao Senhor em apertos, em dificuldades, e no meio de toda essa situação ver que milagrosamente tudo o que ele precisava foi suprido. Isso é o dom inefável de Deus. É assim que Paulo chama em 2 Coríntios capítulo 9, dom inefável. É um dom que não tem palavras que se explique. E isso só pode ser vivido pela fé, quando nós cremos na palavra de Deus. Então, o primeiro grande benefício de quem aprendeu a ofertar é que essa pessoa, ela retém o devorador.
Segundo grande benefício de quem aprendeu a ofertar é ser liberto do amor ao dinheiro. O que a Bíblia ensina sobre isso em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando eu aprendo a ofertar, quando eu aprendo a doar de coração, eu aprendo a não amar o dinheiro. Segunda coisa importante, quando eu oferto, eu também acumulo riquezas nos céus. E o Senhor Jesus, quando fala sobre isso, ele diz que essa riqueza nem a traça corrói, nem o ladrão rouba. Porque é um investimento espiritual, é um investimento celestial. E outra coisa importante, que está também em Lucas capítulo 16. Quando eu oferto, eu deixo de servir a Mamon. Quem é Mamon? Mamon é o Deus das riquezas. Esse texto de Lucas fala justamente isso. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em algumas versões bíblicas, esse trecho está: não podeis servir a Deus e às riquezas. Mas no original grego a palavra é Mamon, é o Deus das riquezas. Não ser escravo do dinheiro, né? Não Exatamente. ser escravo das riquezas. E a terceira coisa importante é cooperar com o avanço do Evangelho. Quando eu aprendo a ofertar, quando eu aprendo a suprir pessoas que têm deixado tudo para servir a Deus e para levar o Evangelho a outras pessoas, eu aprendo a cooperar com o Evangelho. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que o Senhor Jesus, ele tinha um ministério suprido financeiramente por pessoas? Sabia disso? Muitas pessoas acham que o ministério de Jesus era celestial, o dinheiro caía do céu, a comida caía do céu, tudo era milagroso. Mas não era não. O ministério de Jesus Cristo era suprido por pessoas. Em Lucas, capítulo 8, versículo 3, diz assim, ó: e Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. O próprio Jesus Cristo era suprido por pessoas que abençoavam financeiramente seu ministério. Por isso, que ser pessoas que doam, que ofertam, para aqueles que estão sendo úteis a Deus, também é uma fonte de bênção. Então, nós podemos ver que ofertar traz inúmeros benefícios na nossa vida espiritual. E mais do que isso, ofertar nos faz experimentar a provisão divina que vem de Deus. Dando sequência, agora nós vamos falar do principal princípio da oferta. Sânia vai ler para a gente Gênesis capítulo 4, versículos do 2 ao 7. Amém. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no final de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha só. O primeiro princípio de oferta na Bíblia não está relacionado ao que você entrega. Está relacionado a quem você é. O texto bíblico diz assim: agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. A oferta, em primeiro lugar, ela diz respeito ao que eu sinto no meu coração quando eu o faço. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 8, Paulo fala que nós devemos ofertar de todo o coração. Nós devemos ofertar como alguém que está alegre, grato. A oferta, ela deve ser motivo de alegria, de exultação, porque eu tenho um Deus que supre tudo o que eu preciso.
E porque esse meu Deus maravilhoso supre tudo o que eu preciso, eu oferto com toda alegria, porque esse Deus é maravilhoso. Esse era o coração de Abel. Por isso Abel ofertou as primícias, ou seja, o primeiro, o que saiu em primeiro lugar, foi para Deus. Esse tem que ser o meu e o seu coração, de trazer a Deus o primeiro de tudo o que Ele nos dá. Esse é o princípio básico da vida cristã e da administração financeira. E aí, um segundo aspecto, falamos do primeiro aspecto, que é ofertar. A administração financeira envolve primeiramente ser alguém que oferta, que dá a Deus a parte que cabe a Deus. Segundo aspecto importante da administração financeira, e nesse eu creio que a maioria de nós falha, diz respeito a economizar. Você é alguém que economiza ou você é alguém que torra tudo que ganha e torra mais do que ganha e rola a dívida de um mês para o outro? A primeira regra de ouro da administração financeira, depois que nós fizemos nossa oferta a Deus, é a oferta de que eu não posso gastar mais do que eu ganho. E aí, se eu oferto a Deus 10%, 15% do que eu ganho, na sua experiência você sabe quanto que você tem ofertado, eu tenho que fazer a conta com o restante. Eu não faço a conta com tudo. Então, se eu ganho 1.000 e eu oferto 12% para Deus, por exemplo, então eu estou dando R$120 para Deus e eu fico com 880. Esses 880 é o que eu ganho. É desses 880 que eu vou pagar todas as minhas contas. Certo? Mas, desses 880 eu também deveria fazer a minha poupança. Eu deveria fazer a minha economia. E é muito importante que a gente aprenda a criar esse hábito. Por quê? Porque, biblicamente falando, nós precisamos nos planejar. Tem muitos irmãos que acham que não, Deus ele me deu, o pão de amanhã ele vai prover. Mas nós vemos, tanto em Provérbios, como também aqui em Lucas 14, que o próprio Senhor nos ensina a nos preparar para o momento difícil. Nos preparar para as coisas que nós planejamos. Se nós não nos planejamos para elas, como que vamos executá-las? Então, por isso que é importante aprender a poupar. Esse texto diz como sai, né? Lucas 14. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto o alicerce, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. Olha só, então isso aqui o Senhor mostra o princípio do planejamento e a importância que nós temos de aprender a economizar. Não existe regra sobre quanto que eu devo economizar, tá? Isso aí vai de acordo com cada um. A nossa recomendação é que você possa economizar também 10%, tá? Daquilo que você ganha. É você aprender a todo mês pegar 10% do que você ganha e colocar na poupança. Ou colocar em algum lugar para que você guarde esse dinheiro. Para que em alguma situação especial, em alguma necessidade, você possa não somente socorrer ou ajudar alguém da sua família que também precise. Por isso, economizar é super importante. E por que é importante também ter comunhão em todas as coisas? Para não acontecer o que muitas vezes a gente vê por aí, né? Maridos assustados quando abrem a conta do cartão de crédito e mulheres se escondendo, dizendo que não conseguiram se controlar porque viu aquele 54º sapato que estava numa promoção maravilhosa que ela não podia perder. Por isso, nós precisamos aprender que quando nós temos comunhão sobre tudo o que vamos fazer, sobre tudo o que vamos gastar, nós aprendemos a ser abençoados. E um outro fator importante é aprender a perguntar se a gente realmente precisa daquilo, né, Sânia? Sim. Orar ao Senhor, sempre perguntar, Senhor, isso é necessário? Eu necessito disso, estou precisando, posso comprar? Porque o Senhor vai lhe dar a paz ou não, se você vai comprar. E isso que a Sânia está falando é tão importante, por quê? Porque quando eu compro por impulso, quando eu compro no momento do desejo, eu muitas vezes compro sem pensar. E nessa questão, eu já trabalhei muito com isso, que é a questão da compra por impulso no marketing. Geralmente 2 horas depois da compra, ou até antes, a pessoa tem o arrependimento da compra,
que é porque ele viu que ele não precisava daquilo, ou que ele não podia ter gasto aquele dinheiro. Por isso que o impulso, ele nunca é positivo. E quando você tiver impulso de compra, pare um minutinho, vá no banheiro, aquela roupa que está ali não vai desaparecer. Ore ao Senhor. Senhor, eu preciso realmente disso, é realmente uma grande necessidade para mim. Porque se for, Deus vai te dar paz. Mas se não for, você vai estar comprando um problema para você. Por isso, nós agora vamos falar sobre praticar o orçamento doméstico. E como é importante a gente aprender a praticar da forma correta. Primeira coisa importante que nós precisamos fazer, nós precisamos anotar todas as nossas despesas. Você tem um orçamento doméstico feito na sua casa? Com as despesas fixas, nós vamos falar mais na frente sobre isso, as despesas variáveis, as coisas que são supérfluas, tá? E o que é muito importante fazer? Aprender a fazer essa divisão das despesas, porque as despesas fixas são aquelas que faça sol, faça chuva, você vai ter que pagar elas. Aluguel, água, luz, essas coisas você vai ter que pagar, não tem jeito, escola das crianças, né? E tem despesas que são variáveis, que dependendo da situação você pode cortá-las, tá? E outra questão importante, aprenda a fazer o cálculo do quanto que você ganha e do quanto que você está gastando, para você entender se você vem gastando mais do que você ganha. Pessoas que vêm gastando mais do que ganham, eles vão acumulando dívidas ao longo do tempo. E o problema é que muitas vezes quando você abre os olhos, essa bola de neve já está grande demais. E alguns chegam até o desespero, ou vão buscar empréstimos e outras coisas e acabam se endividando mais ainda para resolver os seus problemas. Então, faça sempre um planejamento de compras. Busque poupar dinheiro e jamais deixe de ofertar ao Senhor. Isso faz toda a diferença na nossa administração financeira. Aqui tem uma pequena planilha com sugestões, tá? De percentuais de gastos que você deve fazer dentro do seu orçamento financeiro. Primeiro, dízimos e ofertas. No mínimo 10%. Por que nós dizemos no mínimo 10%? Porque no Novo Testamento, o dízimo ele não é colocado como uma prática da igreja. Você não vê isso na prática da igreja, no livro de Atos, nem nas epístolas de Paulo. Por quê? Porque no começo da igreja, em Atos 2, os irmãos ofertavam tudo o que eles tinham. Certo? E depois nós vemos eles ofertando de acordo com a necessidade, para que haja mantimento na casa de Deus. E o Senhor Jesus, quando ele falou sobre ofertar, ele disse assim, ó, que nós temos que superar, e muito, a justiça dos escribas e fariseus. Eles eram fiéis em dar o dízimo. Então, como cidadãos do reino no Novo Testamento, o dízimo é o mínimo que nós podemos fazer para ser um bom escriba e fariseu. Tá? Então, a partir daí, nós temos a questão da poupança, que é um investimento que a gente tem que fazer na casa dos 10%. Pode ser mais, pode ser menos, vai de acordo com aquilo que você pode, mas aprenda a poupar. Pode começar com pouco, mas à medida que você vai criando esse hábito de poupar, você vai aprendendo a ter uma reserva para as necessidades especiais. E aí, despesa com aluguel ou prestação da casa pode variar de 25% a 35%. Despesas da casa, de 8% a 15%. Despesa com alimentação, de 10% a 20%, dependendo da quantidade de pessoas que tem na casa. Né? Despesa com carro e com transporte, de 10% a 20%. Então, dentro desses percentuais, nós conseguimos equilibrar os nossos gastos para que a gente possa suprir todas as necessidades que a família tem. Isso aqui é apenas uma sugestão. Vai depender do número de pessoas de cada família. Tá? E aí, o que é importante? Questão de aspectos práticos. Eu vou no supermercado, né? O que é que eu preciso fazer primeiramente, Sânia? Sempre leve anotado a listinha. Sempre faça com a listinha. Para você se deter a comprar aquilo que você está precisando. E não o que você for vendo à toa, levar sem precisar. Né? E por que muitas vezes nós compramos tantas coisas que nós não precisamos? Nós compramos o que está na prateleira da frente, nós compramos aquilo que está com anúncio de promoção, porque isso é compra por impulso. Supermercados, farmácias, lojas de shopping, eles têm uma estratégia que é colocar esses produtos na altura dos seus olhos, ou seja, na região onde você vê de forma rápida, para que você sinta vontade de comprar aquilo ali. E normalmente ele está com uma promoção, com um preço especial, para chamar a atenção dos seus olhos.
E eu queria trazer 2 dados super importantes. A decisão de compra por impulso, ela geralmente se dá em menos de 5 segundos. Então quando você bate o olho no lugar e você, que legal, você pegou aquilo ali e colocou no carrinho, você já fez a sua decisão de compra. Se ao longo do tempo que você vai no supermercado, você para um minutinho para orar e perguntar se você realmente precisa daquilo, você vai poder ter a direção de Deus. Cuidado! Tudo nos mercados, tudo nas farmácias é preparado para você levar por impulso. Então, faça a lista que você já falou. Outra coisa importante que tem que fazer quando for. Nunca vá com fome. Por quê? Porque você vai querer comprar muita mais coisa que você precisa. E principalmente guloseimas, né? Perfeito. Sem necessidade. Quando nós estamos alimentados, o nosso índice de satisfação aumenta. E quando você está satisfeito, você precisa de menos coisas na sua vida. Por isso que é importante aprender a não frequentar determinados lugares com fome, porque você vai acabar fazendo mais do que você deveria fazer, tá? Outra questão importante, evite ir muitas vezes ao supermercado, evite ir muitas vezes à farmácia. Por quê? Porque cada vez que você vai, você é impactado por promoções e por coisas que vão levar você a comprar por impulso. Então, o ideal é que você consiga ir no máximo 2 vezes por mês. E se você tem uma família grande, compre sempre por atacado, porque isso aí vai fazer você economizar muito quando comparado a comprar no supermercado. Cuidado com as promoções, cuidado, elas são iscas para pegar você e às vezes você comprar coisas desnecessárias, tá? Outra questão, quando for no shopping, para quem gosta, né? Eu não sou muito chegado a shopping não, mas tem gente que gosta de passear no shopping. Então, cuidado com as vitrines, cuidado com as coisas que você observa. Se de repente bateu o olho, se apaixonou por um vestido, e aí, Sânia? Aí tem que dar mais uma voltinha, orar ao Senhor e voltar, se compra ou não. Mas de primeiro não. Perguntar ao Senhor, né? Nós temos esse recurso maravilhoso, que é o de perguntar ao Senhor. E nós podemos também perguntar ao nosso cônjuge, será que cabe no nosso orçamento? Dá para fazer? E aí, se a gente chegar à conclusão que não dá, a gente não faz, não tem problema, tá? Ninguém vai morrer por causa disso. Mas hoje nós vivemos de forma tão ansiosa e angustiada, que se a gente não realizar aquilo naquela hora, a nossa vida acabou. Muitas vezes é assim, né? E muito cuidado quando for passear nos supermercados ou no shopping com os filhos, que eles têm a tendência de sempre querer pedir e a gente não querer oferecer aquilo que eles querem, mas não olhar para o nosso orçamento, né? Por isso que é importante também fazer os filhos participarem da questão financeira, né? Conscientizá-los das necessidades. Aqui é apenas uma planilha para que vocês possam entender como é que a gente pode organizar a questão financeira, tá? Nós podemos colocar a planilha pelas entradas, nós podemos colocar as saídas, as despesas variáveis, e aí a gente pode fazer o total das nossas despesas e no final colocar o saldo, o quanto que sobra, ou o quanto que está faltando. Se sobra, amém, eu posso fazer um investimento, eu posso colocar na poupança, eu posso ofertar para uma necessidade do Senhor, mas se falta, eu tenho que voltar para as despesas e ver onde eu vou ter que cortar, para que não falte mais. Tá? Isso é muito importante. Uma coisa muito importante, voltando aqui na planilha. Muito importante é ter atenção com o cartão de crédito. Perfeito. O cartão de crédito, ele não é nosso aliado. Pode ser, se a gente souber usar. Mas se não, ele vai ser nosso grande vilão no orçamento. E por que o cartão de crédito muitas vezes é um grande vilão? Porque quando eu estou comprando no cartão de crédito, eu não tenho uma noção que eu vou ter que pagar aquilo ali. E muitas pessoas às vezes compram no cartão, aí olham para a conta, vê que tem saldo na conta e gasta também o que está na conta. Só que quando você está gastando no cartão de crédito, você na verdade está dizendo que aquele dinheiro que está na sua conta vai ser usado para pagar aquela despesa que você está usando agora. O cartão de crédito não é a soma do seu salário. Perfeito. Então eu tenho que saber separar essas duas coisas. Senão eu vou acabar pensando que eu posso gastar aqui e depois eu vou compensar ali. E não compensa. Eu estou simplesmente deixando de usar aquele dinheiro que está na conta nesse momento para ter que usar depois. E isso eu tenho que ter consciência. Se você não sabe administrar cartão de crédito, eu te aconselho a não ter. Muitas pessoas se quebram financeiramente por causa de cartões de crédito. Tá? Esse próximo slide, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, ele está um pouco escuro, mas nada mais é do que mostrar como a gente ter uma vida financeira saudável. Tá? Primeira coisa importante, nós precisamos saber identificar o quanto que temos de receita
e se ela cobre ou não as minhas despesas. Por isso que eu preciso adaptar meus gastos. Segunda coisa, evite fazer parcelamentos de longo prazo. Tem gente que compra olhando para a prestação e não olhando para o preço que ele vai pagar ao todo. Você perde muito dinheiro com isso. É muito melhor às vezes pagar à vista, porque você tem um bom desconto, do que parcelar em 10, 15 vezes, quando isso daí é colocado juros. Porque você vai pagar um valor muito alto. Ah, eu paguei uma prestação barata de R$80, mas foram 24 prestações, você pagou 2 produtos. Você perdeu dinheiro, tá? Outra questão importante, registre tudo que você gasta. Até mesmo um cafezinho. Muitas vezes nós não temos noção do quanto gastamos com lanchinhos e com besteiras no nosso dia a dia. Outra questão importante, mantenha sempre as suas faturas em dia e busque economizar nas contas domésticas. Ensine sua família a economizar energia, desligando a luz desnecessária, utilizando os eletrodomésticos apenas que são importantes. Cuide para que essas coisas não sejam desperdício. Não desperdiçar o uso da água. Economizar em outros aspectos práticos. Outra questão, comer fora. Quando você faz uma conta, por exemplo, de comer numa churrascaria com sua família e fazer o churrasco na sua casa, você vai ter um choque da diferença de custo. É enorme. Então, às vezes, nós podemos aproveitar para fazer algo na nossa casa, chamar os amigos, inclusive estou aqui, pode me convidar, iremos com toda alegria, né, irmão? E aí, é muito importante que você possa economizar nessas coisas. E nós podemos sim economizar comendo em casa e comendo bem também, tá? Então, essas coisas fazem toda a diferença. E para finalizar, nós queremos trazer alguns destaques muito importantes para tudo isso que a gente pôde discutir e aprender hoje. Primeiro, inclua o Senhor Jesus na sua vida financeira. Não faça nada sem o Senhor. Não compre sem o Senhor. Não decida sem o Senhor. Não faça nada sem o Senhor. Isso vai nos ajudar muito a tomar decisões corretas. E quando você estiver inseguro, eu quero te dar um outro conselho. Busca a liderança da igreja. Os irmãos podem nos ajudar muito em aspectos de tomada de decisão, de financiamento, de determinadas compras. Busque a ajuda dos irmãos da igreja, você vai receber bênção também. Outra questão, o casal tem que participar ativamente das finanças. Não tomem decisões isoladas nem sozinhos, tomem decisões em conjunto. E se vocês precisam fazer alguma mudança na questão financeira, sentem e orem. Isso vai ajudar a trazer bênção na administração financeira. Outra questão, o planejamento financeiro tem que ser detalhado e cumpra aquilo que você estabelece no seu planejamento. Ah, esse mês eu não vou colocar o dinheiro na poupança não, porque eu estou querendo fazer aquilo. Não. Aprenda a criar o hábito de seguir as suas metas de administração financeira. Isso vai trazer bênção para você no futuro, tá? E outra questão, seja fiel para com Deus. Porque Deus sempre é fiel com você. Se nós guardarmos esses princípios e olharmos para tudo que recebemos como sendo de Deus e não nosso, nós administraremos o nosso dinheiro com temor e tremor. Isso certamente vai trazer bênção e vai fazer de nós pessoas prósperas. Deus quer fazer de você um casal próspero. Amém? Amém. Temos alguma pergunta? Pergunta só tem uma. Tem uma pergunta, vamos lá. Vou já só testemunha ou compartilhar. Tenho muita dificuldade nesse aspecto do dinheiro, uma vez que meu marido não tem o Senhor, e a questão do dízimo e da conferência. O que fazer? Excelente pergunta. Veja só, quando o nosso cônjuge ele não tem a mesma visão espiritual que a gente tem, nós precisamos ainda aprender a conversar sobre essas coisas. Pode ser que ele não creia nessa questão dos dízimos, das ofertas, e você não está obrigada a fazer isso, uma vez que você não pode trazer problemas na sua relação. Você pode conversar com ele, por exemplo, sobre o seu ganho, se você trabalha, você tem o seu salário. Você pode conversar com ele sobre o seu desejo de dar o seu testemunho e de agradecer a Deus com aquilo que você ganha. Se ele não concordar com isso, se ele disser para você que você não pode, o melhor é você não fazer. É você utilizar o dinheiro em casa do jeito que ele está tendo conversa com você,
para que não haja falta, para que não haja problema e para que você possa testemunhar para ele que mesmo você querendo fazer algo que Deus pede a você que faça, você ainda vai honrar o seu marido como sendo alguém que está junto com você dentro da sua casa. Você terá uma chance muito grande de poder levá-lo a crer no Senhor por causa do seu testemunho, tá? Agora, uma vez que ele entenda você e concorde que você pode utilizar daquilo que você ganhou para ofertar, oferte. Mas não faça nada sem a comunhão, porque se você fizer, você vai estar quebrando a possibilidade de uma união e de uma comunhão no aspecto financeiro com seu marido. Eu acho que isso é importante deixar muito claro para a gente. Quando um cônjuge tem, quando o marido ou a mulher tem cônjuge incrédulo, a experiência de lidar com ele é diferente. É por isso que nós precisamos aprender a conversar e aprender a levar a luz da comunhão para essas pessoas. E nunca fazer nada que eles não entendam de forma obrigatória, forçada. Porque no lugar de ganhar essas pessoas, muitas vezes nós acabamos afastando elas de Deus. Deus não nos obriga a isso. Mas Deus nos pede que nós sejamos um testemunho de amor e de comunhão dentro dos nossos lares. Cuidem disso com carinho. Mais alguma pergunta? Não? Bem, então nós queremos agradecer demais esse 6º passo. Eu espero que vocês possam ter recebido ajuda nesses aspectos práticos, possam cuidar disso. Se tiverem alguma outra dúvida, podem mandar depois no direct, a gente responde, tá? E amanhã nós teremos o nosso 7º passo, que será cônjuges e filhos. É um assunto muito importante, tá? Porque diz respeito a como nos preparar para nos mantermos um casal apaixonado durante toda a nossa vida. E eu espero que você possa estar conosco amanhã, no mesmo horário, às 18 horas. Queria pedir para a Sânia orar para a gente concluir. Oh, Senhor Jesus, amém. Obrigada, Senhor, amém. por esse falar, sim, por Senhor. essa ajuda. Amém. Senhor, obrigado por cada casal que ouviu. Sim, Senhor. Oh, Senhor Jesus, amém. que possa abençoar seus lares, sim, Senhor. seus casamentos. Sim, Senhor. Oh, Senhor Jesus, que eles possam ser canais de bênção, Senhor, amém. nos seus lares. Amém. Senhor Jesus, amém. que eles possam saber administrar sim, Senhor. aquilo que o Senhor colocou na mão deles. Amém. Oh, Senhor Jesus, amém. que possamos, Senhor, servir ao Senhor amém. com nossos bens sim. em família. Amém. Oh, Senhor Jesus, obrigado por tudo. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor Jesus, amém. Amém. Um grande abraço e até amanhã. Até amanhã.